Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do programa da STEC, seu programa semanal de informação, cultura, entretenimento, informação e diversão. Com o avanço da tecnologia e o uso dos smartphones cada vez mais presente no cotidiano, novas mecânicas, novas formas e métodos de utilizar esses aparelhos são criadas e são testadas. E uma das tecnologias que veio para agregar muito valor a essa conectividade, a esse uso mobile, é a tecnologia do NFC. Uma tecnologia muito interessante, parecida com a que você utiliza no bilhete único para passar no metrô, porém de uma forma mais avançada utilizando os smartphones. Então fique ligado e saiba o que é o NFC e tudo que isso possibilita. NFC significa Near Field Communication, ou seja, comunicação de área próxima. E essa tecnologia foi feita por uma parceria entre a Sony e a Philips, que permite a troca de dados, uma coisa bem legal e interessante. Se dois dispositivos estiverem encostados ou a poucos centímetros de distância, é possível que haja uma troca de dados bem útil entre esses dois dispositivos. De uma forma muito rápida e bem segura, um dispositivo ele identificaria o outro e, havendo essa identificação e o NFC deixando os dois compatíveis, configurando os dois dispositivos para falarem da mesma forma, essa troca de dados é possível de ser feita. O campo de atuação de frequência da Near Field Communication ele é limitado para 10 centímetros, o que torna o processo bem mais seguro. E o NFC funciona de duas formas, de forma ativa e passiva. E os dados sempre são obtidos da fonte passiva pela fonte ativa, eu vou explicar mais isso. E ele veio do RFID, o RFID, que é uma frequência de rádio, porém mais ampla. O NFC ele vem do RFID, porém com um campo de atuação menor, o que torna o processo mais seguro, enquanto o RFID você pode utilizar para outras coisas como geolocalização e tudo mais. O NFC você pode utilizar para pagar contas, transferir dados, músicas, arquivos, automatizar sua casa. Dessa forma, a distância da comunicação sendo curta, torna que o acesso não seja tão facilitado, porque o RFID, por um grande campo de atuação que ele tem, como ele atinge grande escala, as pessoas podem acessar o seu aparelho, clonar, se utilizarem alguns processos, pegar dados sem autorização e tudo mais. O NFC ele previne que isso ocorra. E o NFC ele planeja transformar objetos cotidianos em Smart Objects, ou seja, objetos inteligentes, e aumentando assim a Internet of Things, a internet das coisas, Não é que ele seja uma internet, mas ele aumente a conectividade. Assim como em muitos países já é possível, por meio do celular, você acessar o metrô. Então você vai lá, coloca o celular na catraca, ele vai ler, reconhecer e aí você vai ter o acesso. Em alguns lugares você pode fazer pagamentos também, você vai lá no mercado, e aqui no Brasil já está chegando, a Samsung está lançando a Samsung Pay, para os aparelhos que você vai poder fazer isso. Tem que ter a máquina no estabelecimento compatível, mas você vai lá no mercado, você encosta e faz o pagamento da sua conta, tudo liberado por meio da biometria óptica digital, Então você pode colocar a senha por digital, colocar uma senha ou até a leitura da íris para tornar esse processo bem seguro e compatível. E isso vai possibilitar muitas coisas futuras ainda, como substituir cartão de crédito. Você não vai precisar mais andar com seu cartão, basta andar com o celular. E em lojas de departamentos, lojas que vendem os produtos, você não vai precisar mais procurar aquelas leitoras de preço. Basta você aproximar o celular que você vai ter os preços, assim como quando você for fazer o pagamento, basta você também aproximar o celular que os preços serão computados e tudo mais. Então bem interessante e bem promissora essa tecnologia. Então essa tecnologia ela cria um link de frequência de rádio a curta distância que possibilita que apenas os dois dispositivos possam realizar essa troca de informações se estiverem conectados ou muito próximos. Assim, um dispositivo só vai poder falar com o outro e não com um terceiro, deixando o processo mais seguro.
Diferentemente do Bluetooth, ele não precisa do pareamento dos aparelhos. Quando usado de modo ativo, os dois dispositivos eles emitem seu próprio campo de radiofrequência e assim pode ter essa troca de informações. Já no modo passivo, um dispositivo ele emite seu próprio campo de radiofrequência e o outro apenas utiliza do campo de radiofrequência para se comunicar e não vai emitir, né? Então quando ele é ativo ele emite, quando ele só recebe ele é passivo. E a tag, eu já falarei mais dela, é passivo. O tag é tipo um adesivo, um NFC em adesivo que você pode configurar pelo celular para que quando você conecte o celular naquele adesivo, encoste o celular, execute alguma tarefa. Eu vou falar mais sobre isso, é bem interessante. E assim o dispositivo que está ativo, como o seu smartphone, que é o leitor, ele vai procurar o dispositivo NFC que estiver nas proximidades. O leitor ele comunica-se com a tag, decodifica os dados e assim ele começa a executar alguma função desempenhada que está armazenada naquela tag, sendo que algumas tags são reprogramáveis, ou seja, você pode programar mais de uma vez para que ela faça o seu celular executar diversas tarefas diferentes. Já quando você vai fazer o pagamento em uma loja, você vai utilizar o seu aparelho, ele vai executar um método passivo em relação ao aparelho da loja. O da loja é o ativo, o seu é o passivo, então é um processo diferente. Afinal, o smartphone ele pode executar o processo ativo ou passivo. Já se ele vai ser utilizado para escanear uma tag de um cartão, um smart poster, que eu já falei aí também, ele passa a ser então ativo porque ele está fazendo o escaneamento. Assim você pode compartilhar dados, fotos, músicas, arquivos, realizar transações bancárias, pagamentos e emparelhar, né? Fazer essa conexão entre os equipamentos sem precisar colocar senha, configurar, ele mesmo vai fazer essa conexão ser estabelecida. Diferentemente do Bluetooth, além de não precisar emparelhar, o caso do NFC, né, que no Bluetooth precisa, a quantidade de dados transferidas e a potência dessa transferência no NFC é bem menor em comparação ao Bluetooth. Porém, o NFC, por ter essa proximidade, ele se mostra mais seguro que o Bluetooth, né? Mais difícil de ser hackeado e tudo mais. Ele é até mais prático que os QR Codes, porque você não precisa ativar a câmera para ler, basta encostar, embora uma tag NFC possa desempenhar algumas funções que um QR Code desenvolve, como por exemplo acessar um site, uma URL, né? Fazer alguma coisa mais simples. E essas tags, esses adesivos de NFC, eles são bem finos mesmo, é tipo um adesivo, um chaveirinho que contém uma antena e uma quantidade muito baixa, pequena de memória e não precisa de pilha. É um dispositivo eletrônico fino, sem as partes móveis. É o campo magnético que alimenta esse dispositivo que atua de forma passiva em relação ao NFC. E assim, quando escaneado, ele fornece ao seu smartphone uma instrução. E essas tags hoje tem de diversas marcas, como as da Sony, que são os Smart Tags, né, os chaveirinhos inteligentes. Você pode colar na parede, pode colar na cabeceira da cama e programar pelo celular para sempre que você colocar naquele adesivo ele vai ativar o alarme. Então quando você chegar em casa é só colocar o celular lá que o alarme já está configurado. Você pode colar um no seu carro e fazer qualquer carro ser um carro inteligente, né? Você pode colar um no painel do carro para ele já colocar no modo drive. Então você chega no carro, coloca lá o celular e beleza, ele já ativou. Você pode colocar na parede da sua sala para quando você chegar em casa ele já desligar a conexão de dados e ligar o Wi-Fi. Então você não precisa fazer isso. É só encostar ele e pronto. Você pode espalhar esses adesivos e andar com esses chaveirinhos que é bem legal, bem interessante, prático e útil. Pulseira, produto, cartão de visita, várias coisas permitem o uso dessas tags inteligentes. Embora ainda há um limite de velocidade, os celulares com NFC hoje já estão mais populares e baratos, as tags já foram mais caras, então você tinha um problema de custo. Ele é bem útil porque ele é versátil, ele é intuitivo, é só você encostar, ele é seguro, ele trabalha de uma forma bem universal. Então é uma tecnologia que tem um potencial, quando bem explorada, e vai fazer uma diferença aqui no futuro. O fórum NFC-forum.org, ele é o mais conhecido hoje por controlar esses pedidos de empresas, essa gestão da tecnologia NFC, embora não exista um órgão específico que faça esse controle, essa gestão. E para mídia, isso é muito legal para publicidade por causa dos smart posters, que são esses pôsteres inteligentes que eles têm incorporado na camada do papel lá o microchip do NFC. Então é um pôster interativo, você está na rua, no ponto de ônibus, no metrô, ele não vai precisar da conexão inteira, né? Você está lá no metrô, tem lá um pôster que você consegue interagir, você deixa o celular perto e aparece uma mensagem, ele te leva para algum site, ele transfere uma música, lembrando que o NFC ele configura os aparelhos. Não é ele que vai transmitir, evidentemente, a informação. Você vai transferir as músicas, tudo por meio, se for, dependendo da ocasião, por meio do Wi-Fi, da internet, da conexão. Ele não é uma rede de dados, ele gera só esse campo que configura os dois equipamentos. Então você está lá, você está com o 4G ativado, está num lugar que tem Wi-Fi, tem um pôster e de repente é um filme. Você encosta lá e já vê o trailer
sem ter que escanear o QR Code, você só deixa o celular perto e já começa a passar o trailer, ou te leva para um site, ou mostra uma mensagem. Então é bem legal esse Smart Poster, que ainda como é fino, é uma tag bem fina, você pode incorporar em papel de revista, você pode ter a revista inteligente, a Smart Magazine. Você está vendo a revista, tem lá uma página que é uma campanha que você aproxima o celular e uma mensagem vem, ainda mais com o custo dessa tecnologia sendo cada vez mais barateado. Esses NFCs já vêm incorporados no celular, então basta você ir nas configurações e ativar que ele já vai estar habilitado. Talvez você tenha que baixar um NFC Reader, então se não está funcionando, veja a necessidade de algum aplicativo adicional que é bem fácil de achar nas stores por aí. E você pode ter seu próprio cartão de visita com NFC, um cartão virtual interativo, uma coisa bem legal. E para você programar sua tag, você vai precisar só dessa tag que você vai comprar na internet, veja a compatibilidade dos modelos, eu vou falar mais sobre isso também, do dispositivo NFC e um software de programação que você baixa de graça, às vezes até com a tag ela indica, você vai baixar o software no seu smartphone e aí você vai falar qual função que você quer atribuir àquela tag, ativar o cronômetro, ativar o alarme, ligar o Wi-Fi e tal, beleza, encosta, ele vai falar que aquela tag já foi programada e pronto. Toda vez que você aproximar o smartphone, ele vai executar a função que você desempenhou para aquela tag passar a instrução para o seu aparelho. E tem alguns tipos de chips diferenciados. Tem os Ultralights, que é UL, que é utilizado para números de telefone e URL curtas, porque a taxa de memória não é muito alta, com apenas 64 bytes. Tem os ULC, Ultralight CS, que não é Counter-Strike, com 192 bytes, já é memória mais que o dobro, é quase o triplo do outro, já consegue armazenar URLs maiores e até alguns cartões. O Standard 1K, esse 1K é porque tem 1024 bytes, são mais caros, porém eles armazenam bem mais dados, bem maior quantidade. Tem o NTA G2, não, esse aí é o contente. Tem o NTA G203, como o LC ele é um chip com uma responsividade maior, tendo 128 bytes. E temos o último modelo, o último tipo, o Anti-Metal Tags, que pode ser fixado em superfícies metálicas. Então são os 4 principais tipos de NFC existentes das tags, sendo que o Ultralight C, o LC e o N-Tag são os mais populares, mais acessíveis e encontrados. Outros termos são usados como MiFire, Desfire, Classic para falar das tags, mas o que importa mesmo é qual modelo que você está adquirindo, comprando e ver a compatibilidade com o aparelho. E eu estou deixando nas imagens as diferenças técnicas entre essas tags. Então o NFC é uma coisa bem legal, uma coisa que você pode utilizar de uma forma bem útil, bem interativa, bem dinâmica. Pode fazer um hotspot para o seu notebook ou seu tablet, por exemplo. Você cola lá o NFC no tablet, no notebook e coloca para o smartphone ativar o hotspot. E assim você ativará rapidamente uma conexão wireless privada. Então uma coisa bem interessante de se fazer para facilitar, para agilizar. Além de, como eu falei, deixar o carro autônomo, o cartão de visita, a casa autônoma, em que você controla a casa pelo smartphone. Desde portas que trancam, destrancam, travam e destravam por meio do smartphone, como a marca Locktron, que já tem esse tipo de produto no mercado. Na educação ele também está sendo muito utilizado. O Colégio Central Nottingham, no Reino Unido, ele está espalhando algumas tags NFC escondidas em alguns objetos, porque as pessoas que não falam inglês, que são de fora, elas conseguem, por exemplo, ver um vaso, um livro, e tem um NFC, um código, elas aproximam o smartphone e ele vai falar como que pronuncia, o que é aquele objeto, qual o nome que ele tem e vai dar uma breve descrição. Então facilita nessa localização e no idioma, na pronúncia, no entendimento entre as pessoas. E falando em Reino Unido, recentemente toda essa notícia que ele saiu da União Europeia, essa notícia da Brexit, tem sempre aquela dúvida. Isso fazendo um parênteses aqui no vídeo só para falar, qual que é a diferença de Reino Unido, Grã-Bretanha, Ilhas Britânicas, Inglaterra? Qual que é a diferença entre esses 4 termos? Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, eles compõem o Reino Unido. Já a República da Irlanda, embora a Irlanda do Norte esteja no Reino Unido, a República da Irlanda fica de fora, porque é um país independente do Reino Unido. Então, o Reino Unido é a união desses países que eu falei aqui para vocês. E a capital do Reino Unido é Londres. Sendo assim, a Inglaterra é uma das nações que compõem o Reino Unido. Já a Inglaterra, Escócia e País de Gales, eles juntos compõem a Grã-Bretanha. E toda a porção de terra que não está ligada ao bloco do continente da Europa, incluindo a Grã-Bretanha, a Irlanda e ilhas menores, são as Ilhas Britânicas. Então fica aqui só esse parênteses, já que eu falei de Reino Unido, para a gente diferenciar esses termos, aproveitando o vídeo aqui. E nos negócios é lógico que o NFC, voltando a falar dessa tecnologia, ele é bem visto e bem-vindo. Muitos estabelecimentos comerciais colocam
pôsteres em que com propaganda, bares, restaurantes, em que se você aproximar o smartphone vai aparecer no Google Maps, vai aparecer um mapa interativo que vai te levar até o ambiente, vai falar uma promoção. Isso é uma forma bem inteligente de usar a tecnologia a favor do negócio, do comércio e da publicidade. E assim o marketing se beneficia muito dessa técnica, dessa tecnologia. Então é isso aí, turma, esse foi o vídeo de hoje falando sobre essa grande tecnologia que vai revolucionar, que hoje em alguns países já está revolucionando, está chegando aqui no Brasil, mas tem muita potencialidade, que é o NFC. Eu vejo algumas pessoas falarem, mas ainda tem um pouco de senso comum, muitas pessoas não sabem ainda o que é o certo NFC, como que funciona, a compatibilidade dos tipos de tag, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, para deixar tudo bem claro e explicativo e nos prepararmos para essa tecnologia que enfim estará chegando entre nós. Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado. A gente pede sempre aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo e interagindo nas redes sociais, afinal sua participação é extremamente importante para nós. Qualquer dúvida deixe nos comentários que nós sempre responderemos a todos. Então é isso aí, muito obrigado a todos por tudo, até a próxima e aqui me despeço, fui! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da STEC, o canal mais diversificado da internet.